Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Designando Arte. Eu sou o Marlon e hoje eu vou passar para vocês dicas de como criar um gabarito do seu fotoproduto de sublimação. Porque o que acontece, vários lugares que fornecem suprimentos para a sublimação, eles não fornecem gabarito. E quando eles fornecem, geralmente é em Corel apenas. O primeiro exemplo e o mais fácil para a gente começar é o azulejo. Aqui eu entrei no site da Cell Printer só para ter uma ideia, e aqui na própria descrição do produto ele já especifica o tamanho, no caso 15 por 15. Então eu posso abrir aqui o Inkscape ou o SK1, qualquer um dos dois. Você pode estar usando aí para criar o seu gabarito. Mas eu vou abrir hoje o Inkscape, que como eu iniciei os tutoriais pelo Inkscape, então vou seguir essa métrica. Com o Inkscape aberto, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o formato da impressora que você utiliza. Então, se você tem uma impressora A4, o máximo de tamanho que ela vai ocupar dependendo da área de margem da impressora. Se ela for uma HP, possivelmente ela não vai deixar você ocupar toda a área da folha. Se for uma Epson, dependendo dos modelos, ele permite você imprimir todo o papel. Então, provavelmente aí a área padrão seja por volta de 20 por 28, mais ou menos. Então, levando em consideração essa margem da impressora, dependendo do fotoproduto, há alguma limitação, né? Então, nesse caso, como é 15 por 15, vai sobrar espaço, né? Eu vou fazer um quadrado, primeiramente. E aqui em cima, na barra de status de ferramentas, a primeira coisa que ele pergunta é a unidade, né? Se é milímetros, centímetros. Você pode trabalhar tanto em milímetros quanto centímetros. No caso está em milímetros aqui, você colocaria 150. Se fosse em centímetros em vez de milímetros, você pode colocar apenas 15 aqui, né? Vou colocar ali 15. Deixa eu apagar aqui. E digitar 15 também. Lembrando que para você editar aqui separadamente, a proporção, que é esse cadeadinho, ele tem que estar desmarcado, né? Senão, se ele estiver marcado e você digitar um outro valor ali, ele vai mexer nos dois valores, tá vendo? Então deixa desmarcado ali e você pode alterar de forma individual. Então, então está praticamente pronto o modelo aqui, né? Só deixa eu arrumar que ele não memorizou que era 15 ali. Pronto, agora está 15 por 15. Só o preenchimento aqui, né? Que a gente pode fazer de duas formas. Como ele é 15 por 15, ele vai acabar tendo essa sobra aqui, né? Você pode ou deixar em branco e alinhar essa folha no centro. Então, o que eu fiz? Eu vim na opção alinhar e distribuir. Você pode clicar aí com a tecla Shift, Ctrl A, né? Segura o Shift, o Ctrl e aperta A. E o que acontece? Eu deixei aqui um alinhamento para ele alinhar na página, né? E aqui nos dois eu centralizo. Uma opção que você tem também, para até aproveitar a sua folha sublimática, e caso você utilize mais de um fotoproduto, por exemplo, deixar esse do azulejo aqui para cima,
e utilizar essa outra área para algum outro fotoproduto que utilize pouco espaço. Por exemplo, um almochaveiro, de repente é uma arte para caneca aqui, né? Se você utiliza pouca área. Mas como a gente está criando aqui só de exemplo e vamos supor que só tem esse tipo de fotoproduto que a gente vai trabalhar, eu vou deixar ele centralizado aqui. Até para ficar mais fácil, né? Que dependendo da folha que você está utilizando aí, ela enverga muito fácil, né? Ela tem aqueles probleminhas de envergar e daí nas bordas acaba dando problema, tipo marcando a impressão, alguma coisa assim. Então agora que eu tenho esse modelo criado, o que que falta fazer aqui? Uma é alterar o preenchimento aqui, né? Tá preto e a gente não quer que fique preenchido toda essa área aqui de uma cor, né? A gente quer ela transparente. Então eu vou clicar aqui no preenchimento em nenhum, para ele ficar branco, né? E vai faltar o contorno. Aí o contorno eu posso deixar em preto aqui. Eu vou cliquei com o botão direito aqui, né? E daí eu vou em aplicar ao contorno. Então eu tenho aqui já essa área certa, né? Um detalhe aqui que eu fiz é o seguinte: eu cliquei duas vezes para abrir essa opção aqui de preenchimento em contorno, porque quando você adiciona um contorno sem ter feito isso antes, o que acontece? Eu coloquei o contorno depois e ele adicionou esse contorno para fora. Então, o que aconteceu aqui foi que de 15 ele adicionou esse 0.23 aqui do contorno. Então, o que você pode fazer é uma opção é de novo digitar aqui 15 e 15, né? Porque como você pode ver aqui, ó, ele está exatamente arredondado por causa do contorno aqui que está 0.2. Uma coisa que eu posso fazer também, uma outra opção, é alterar aqui a ordem desse contorno, né? Por exemplo, colocar ele em outras. Mas antes de fazer isso, eu acho, no meu caso aqui, eu acho interessante deixar esse contorno um pouco mais grosso, a espessura dele, para ele ficar com melhor visibilidade. Por exemplo, eu coloquei 0.5 e ainda eu acho que para a tela aqui está meio ruim de ver. Então eu vou colocar 2 aqui, só para ver. Agora ficou muito. Então eu vou colocar 1 milímetro e aqui ele já está interessante de ver. A área ali sem se perder. Fiz isso aqui. Fiz esse procedimento, agora eu vou pintar esse contorno de vermelho. Por que eu vou pintar ele de vermelho? Porque seria para dizer, em termos de sinalização, que aqui seria tipo pare da coisa, entendeu? Tipo, aqui vai ser a linha de corte e vai ser a linha máxima que eu posso ir, no sentido de visualização. Dependendo do fotoproduto que eu for usar, é interessante você ter uma sobra da arte ali, né? Você pode ter sobrando a impressão para fora 3 milímetros, vezes 5 para cada lado, para cada canto aqui 5 milímetros, para você preencher o fotoproduto e
essa sobra seria para alguma margem de tolerância ali na hora de você aplicar. Como é que eu posso explicar? Às vezes, na hora de você aplicar ali na pressa, a folha corre um pouquinho para uma direção. Aí, com essa sobra, minimiza o erro de ficar alguma área sem pegar impressão, aí fica aquele risco branco, né? Então, se você quer preencher todo esse fotoproduto sem correr risco, né? É bom dependendo, isso depende do fotoproduto, né? Tem fotoproduto que acaba sendo prejudicial você deixar essa sobra, né? Então, aqui nesse caso, eu vou deixar um outro contorno com um pouquinho de sobra. Só antes fechando aqui esse vermelho, agora que já está certo, né? Eu vou deixar 15 centímetros. Eu liguei ali a proporção, porque como já está certo os valores, para ver se ele vai fechar 15 dos dois lados já ali, ó. Então fechou 15, já contando no contorno, né? Agora, o que acontece? A ideia aqui eu acho que vocês já pegaram, né? Que a gente está construindo áreas aqui para facilitar na hora de você fazer a arte. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sobra e eu vou fazer uma margem de tolerância aqui. Antes de fazer, eu só vou explicar rapidinho o que, que seria essa margem de tolerância. A margem de tolerância seria, no caso, você deixar para dentro uma área, uma margenzinha ali, para ter um limite de informação. Por exemplo, você quer colocar um telefone no cantinho aqui, alguma coisa assim, essa margem de tolerância ela vai evitar que você tenha problema justamente naquela situação que eu falei de correr um pouquinho para o lado ou para o outro na hora de você prensar o produto. Que daí, se correr muito, você não tem problema de o telefone só aparecer, acabar faltando um número ali porque saiu fora da impressão, alguma coisa assim. Então essa margem te ajuda a você não ter esse problema. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para os outros agora, né? Vou criar de novo um quadrado, vou deixar agora uma sobra ali, né? Aqui eu vou colocar 3 milímetros para fora, então vai ficar 15,3. Vou desmarcar aqui a proporção. E aqui no outro eu vou deixar 15,3 também. Vou novamente alinhar aqui. Opa, eu acho que o outro está desalinhado, deixa eu ver. Aí, agora os dois estão alinhados. Eu acho que até, só por exemplo, né, vou deixar um pouco mais aqui afastado. Vai ficar 15,5 por 15,5. Novamente vou centralizar tudo. E esse de fora aqui eu vou só trocar para outra cor. Vou colocar preto mesmo. Opa. Deixa eu voltar aqui. Desfazer. Cor preta, aplicar ao contorno. Pronto, agora foi certo. E agora a margem de segurança. Então eu vou colocar aqui 14,5, né? Vou colocar 5 milímetros para dentro. 14,5.
Vou deixar cor verde o contorno e preenchimento vazio, né? Tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu esconder esse. Preenchimento e contorno. Quero ver. Ah, tá bom assim. 1 centímetro quase. Vou novamente em Alinhar e Distribuir. Vou centralizar os três aqui. Então, aqui eu tenho 3 áreas, né? Que é a área verde, a área vermelha e a área preta. A preta é a faca, a vermelha é a área original dele, e o verde é a segurança para você poder fazer a arte, né? O que eu posso fazer agora em relação à impressão? Quando eu imprimir esse fotoproduto, eu não vou querer que nenhuma dessas linhas apareça. Então o que eu posso fazer é o seguinte: eu vou em camada e vou deixar aqui aparecendo o gerenciador de camadas. Essas artes que a gente fez aqui, elas estão todas feitas nessa camada aqui, camada 1. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Camada 2, eu vou chamar essa camada de Art. Essa camada 1, eu vou chamar de linhas guias. E agora, o que eu vou fazer para facilitar na hora de eu jogar a arte ali e essas linhas ficarem por cima e me guiando, eu vou deixar essa camada aqui para baixo das linhas guias. Por quê? As camadas elas funcionam da seguinte forma: é como se elas fossem recortes. E o que acontece? Você tem lá uma folha impressa. Se você pegar uma outra folha e colocar por cima, a folha de baixo ela não fica visível, correto? Aqui é o mesmo princípio, é como se essa folha 4 fosse uma mesa e essa primeira camada das linhas aqui, ela fosse um objeto. Então o que tiver embaixo delas, as linhas vão se sobrepor, então vai esconder a arte no sentido, essas linhas vão ficar por cima, né? Então se tem algum detalhezinho embaixo dessas linhas não vai aparecer. Agora o resto aparece normalmente, né? Porque o preenchimento dela não tem nada, né? Tá transparente, não tá branco nada. Quando eu jogar uma arte que vai ficar fácil de vocês entenderem. Agora aqui em linhas guias eu vou bloquear com esse cadeadinho aqui. O que seria bloquear? Significa que agora aqui na parte de trabalho eu não consigo mais editar essas linhas, elas já estão fechadas. O que acontece? Para poder editá-las novamente, eu tenho que desmarcar aqui o cadeado para elas ficarem acessíveis de volta. Entendeu? Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Eu estou bloqueando essas linhas justamente para quando eu for fazer a arte aqui dentro, elas não atrapalharem. Então elas vão ficar travadas e o meu desenho vai ficar fácil de desenvolver aqui dentro. Uma outra coisa é que quando você for imprimir, o mais correto seria você vir aqui, clicar nessa linha guia aqui e ir na opção excluir, que seria esse menuzinho aqui.
Daí ele vai deletar ela e você fica só com a arte. Deixa eu desfazer aqui para voltar. Mas também tem a opção aqui de você clicar aqui do lado para esconder ela, né? Então ela fica com esse olho aqui e dela não vai aparecer também. A princípio, quando você for imprimir, é para essa área escondida ela não aparecer, mas pode dar algum erro aí, alguma coisa. Então eu prefiro excluir essa linha no final quando estiver pronto para poder não ter erro, né? Só que daí você perde esse trabalho aqui, né? Então o que eu recomendo para finalizar esse trecho aqui? Já está pronto esse trabalho, então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em arquivo, salvar e vou deixar um nome padrão para esse tipo de arte, né? Então eu vou colocar, por exemplo, ali gabarito azulejo. Eu vou deixar salvo. Que daí, sempre quando você for fazer arte de azulejo, você tem esse gabarito pronto. E quando você for salvar a nova arte que você for adicionar aqui, você vai em salvar como e salva como outro tipo de arquivo. Então vamos a algum modelo aqui só de exemplo para você ver. Então, vou pegar uma imagem aqui só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui do Hulk. Então, por exemplo, eu vou pegar uma arte aqui do Hulk. Deixa eu copiar essa imagem para ver se ele já vai... Aliás, essa aqui, deixa eu ver essa imagem aqui, se ela está em boa resolução. 670 por 1191, tá em boa resolução. Então, deixa eu copiar essa imagem. Vou colar aqui no Inkscape. O que acontece? Ele vai... Ele vai ficar de fundo aqui. Você está vendo que as linhas ficam por cima? Então é porque ela está uma camada acima dessa. Se eu jogasse essas linhas abaixo aqui, ó, elas ficariam para baixo do desenho e eu não conseguiria deixar nunca elas aparecerem, né? Então é só vocês deixarem sempre acima essas linhas guias aqui quando vocês forem fazer. Opa, só deixa eu voltar ali que eu juntei as duas camadas. Então tem que ter cuidado aqui também na hora de você abaixar para elas não somarem, né? Se eu colocar esse quadradinho bem no meio ali, ele vai somar, vai agrupar essas linhas, né? Quer dizer, essas camadas. Então é só arrastar bem para baixo aqui e deixar que ele não tem erro. Se você, por acidente, agrupar essas camadas, é só você vir aqui em desfazer, né? Ctrl Z no teclado, ou você vem aqui em editar, desfazer. Então aqui a princípio está certo. Agora você só precisaria ir ajustando a arte, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Desfazer escala. Deixa eu abaixar aqui na proporção para não distorcer a arte, né? Então eu posso ir ajustar e o que acontece? Aqui como já tem esse quadrado de linha guia,
quando você ir ajustando aqui, ele vai fazer o snap, que a gente chama, né? Que é, ele vai meio que conectar essa linha aqui e já ajustar ela de forma automática. Então acaba facilitando o trabalho também, né? Então eu vou arrastar aqui para cima também. Como vocês podem ver, aparece ali, ó, canto para canto. E daí ele automaticamente ajusta, né? Isso aí é o Snap, né? Que tá trabalhando em conjunto. Ali. Ó, então ele já tá encaixado ali certinho. Só para facilitar até um pouco mais aqui, dá para você dar uma olhada ali também, né? Aqui no W, que seria a largura, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui, só pra gente dar uma olhada. Ver se tá encaixado mesmo. Apesar que tá com sobra também, né? Então não tem risco também de dar problema. Aqui dá até pra deixar um pouco mais até. Tá tão certinho o encaixe. Esse aqui ele vai... Então ali já tá ok, né? Aqui você pode simplesmente nessa imagem aqui, daí retirar essa sobra, né? No caso aqui do Inkscape, eu acho mais fácil você fazer o Power Clip, né? O que eu fiz? Eu criei um quadrado. Eu criei um quadrado aqui já na mesma dimensão do quadrado preto. E daí, agora eu vou aplicar o Power Clip, né? Que no caso seria aqui o clip no Inkscape, para ele ficar o hook dentro desse quadrado novo aqui que eu criei, né? Na arte ali. Então, só para você entender, né? Eu criei um novo quadrado, vou até pintar ele de outra cor aqui. Deixa eu tirar o contorno. Ó, eu criei um novo quadrado e do mesmo tamanho desse contorno preto. Aí, agora eu vou fazer o esquema de clipe, né? Então, ele fica ali já ajustado, né? Vou até voltar aqui, que o pessoal sempre tem dificuldade em trabalhar com clipe. Qual o jeito mais fácil de fazer o clipe no Inkscape? É você sempre já ter a arte pronta, né? Essa arte ali do hook já está pronta. E daí você vai criar a margem aqui, que seria esse quadrado, né? Essa margem, ela sempre tem que estar feita por cima aqui, né? Então você pode, para você ter certeza que ela tá por último aqui, você pode vir ir na opção aqui, objeto, e enviar para o topo, né? Ou só apertar home do teclado. Ela tem que estar sempre por primeiro aqui, né? Ou pelo menos por cima da arte que você quer que ela fique dentro. Então esse aqui já está em cima do hook. Agora você segura o Shift no teu teclado, né? E vai tendo, já tem aqui o quadrado clicado. Você vai segurar o Shift para ele poder selecionar os dois juntos, né? Segurei o Shift ali, cliquei para ficar os dois juntos, selecionados, né? Aí eu vou lá em objeto, clipe, aplicar. Aí ele já está aqui dentro a arte tudo certinho. Então
No caso de azulejo, é bem simples de fazer o gabarito, né? Ele como é um quadrado só ali, fica tranquilo de fazer. Então tá pronto, né? Aqui tá pronta a arte. É só imprimir. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em minhas guias, né? E vou ir no menos ali para apagar elas. Aí vai ficar o Hulk certinho ali, né? Se você tem dificuldade com margem de segurança ali na hora de estampar, você pode fazer sem essa sobra que eu coloquei ali, o preto, né? Você só vai fazer no tamanho real ali daí, né? Que seria o vermelho ali, sem fazer a sobra. Então aqui eu vou em arquivo, só que eu não vou em salvar, eu vou em salvar como. Porque se você ir na opção salvar, ele vai salvar por cima do que você já tinha feito, né? Aí você perde aquele gabarito. Eu vou em salvar como. E daqui o gabarito azulejo vou colocar só Hulk, né? Hulk azulejo. Vou deixar salvo. Então tá pronto aqui. Se fosse um azulejo para estampar, né? Aí você pode imprimir direto do Inkscape, ou você pode ir lá em arquivo, exportar imagem, né? Você pode exportar, por exemplo, como PNG. Só que eu acho que o mais fácil é você ir em salvar cópia. Aí aqui você vem na opção PDF. Deixa eu achar aqui. Aqui, PDF, né? Portable Document Format. Aí tá ali, PDF, você vai em salvar. Salvar, dá um OK. Ah, um detalhe, antes de eu dar o OK aqui. Se você utilizou fonte, né? De repente você não vai imprimir, vai mandar para outro lugar imprimir a arte de sublimação, você pode vir aqui e marcar essa opção também aqui, ó. Tanto embutir fontes, como eu acho melhor você converter textos em caminhos. Que daí ele vai transformar aquelas escritas que você fez, aquelas fontes, em desenho, né? Ela vai ficar tudo certinho ali, a mesma escrita que você fez, ela só não vai poder digitar novamente, ela vai transformar em desenho aquela tua fonte, que daí não tem erro para eles lá quando for imprimir. Um OK aqui. Então tá feito. Aí só mostrar aqui. Que a vantagem de você fazer em PDF é que em qualquer lugar imprime daí também, não tem erro. Tá aqui o arquivo. Aí agora eu vou fazer algum outro exemplo, só para reforçar. Deixa eu fazer aqui um novo. Então eu vou fazer, por exemplo, da caneca, lá que eu peguei aquelas medidas, né? No caso, se eu fosse fazer aquelas medidas lá, que seria, nem aqui, de comprimento seria 22, ele já vai ultrapassar o A4, né? Aí o que eu teria que fazer se eu quisesse fazer naquela medida lá mesmo, para preencher melhor a caneca? Eu teria que vir aqui, em arquivo, propriedade do desenho. Aí tá aqui, né, opções ali, tamanho da página, A4 e tal. E tem aqui orientação, né? Aqui em orientação, eu teria que substituir daí para paisagem em vez de retrato, né? Que daí o que acontece? Feito isso, ele vai deitar a página ali, né? Deixa eu fechar aqui, ver se ele já fez. Aqui, ó, ele vai vir aqui, em vez dela ficar em pé, como estava antes, ele deita, que é o formato paisagem, né? Aí você vai trabalhar a folha deitada.
Aí, como aqui tem a área de 29, né, de altura da folha, do papel, aí eu consigo trabalhar com uma área maior, né, que seria, deixa eu ver aqui, acho que é 22 mesmo, 22,5, né, como anteriormente eu já falei, tipo, aqui pode estar em centímetros ou milímetros, né, dessa vez eu vou colocar em milímetros, só para ver que dá para trabalhar em qualquer uma das unidades ali, né. Dependendo do tipo de arte, eu acho mais fácil trabalhar com centímetros do que milímetros. Então, que nem aqui 225, que seria 22,5 centímetros, né? E a altura, vou colocar ali 9,5, né? 9,5. Aqui, nesse caso, eu acho que dá até para trabalhar com duas artes aqui, né? Você consegue trabalhar com duas áreas ali para a caneca. Então eu vim ali, e aqui editar, copiar e colar, né? Tem as duas ali para poder trabalhar. E uma coisa que facilita é deixar, nesse caso, deixar os dois juntos ali, né? Que na hora de você cortar, você já consegue cortar de uma vez só os dois desenhos, né? As duas áreas ali. Então eu deixei um soldadinho no outro ali. Aqui eu já estou fazendo um pouco mais rápido, para não ficar tão longo o vídeo, né? Então, mesmo procedimento daí, né? Dá para fazer. Já tem ali a medida, que é um retângulo, mais fácil também. E aqui pode fazer aquele mesmo esquema também, né? Você pode aí criar as áreas para facilitar para vocês ter uma margenzinha ali para não ter problema na hora de sublimar lá, né? Aqui como é só um exemplo, para ir um pouco mais rápido eu vou deixar assim mesmo. Então o mesmo esquema aqui, né? Tenho aqui essas duas áreas. Dá para fazer aquele mesmo esquema de trabalhar com mais de uma camada, que daí você pode colocar sempre a arte aqui embaixo, né? Aqui eu vou deixar como se fosse um método 2, porque eu acho que caneca ela é mais simples de você trabalhar, né? Até lá no azulejo também dava para trabalhar dessa forma, que é só deixar esses quadrados aqui, né? Sem até se você não quiser trabalhar com mais de uma linha, fica mais fácil de fazer assim, que é, que é pelo seguinte. Antes eu só vou salvar aqui, deixa eu voltar, vou salvar aqui, opa, não era esse do Hulk, era o outro, aqui tá como novo documento 2, eu vou salvar aqui, gabarito, caneca. Daí já tem esse padrão ali. O que acontece? Desse jeito facilita um pouco pelo seguinte, você pode aproveitar aquele mesmo retângulo daí que foi feito, você aproveita ele daí como área de power clip, né? Se for fazer
mais simplificada assim. Daí como que dá para fazer? Eu já tinha ali os quadrados prontos, e sempre quando eu jogar alguma coisa nova, ela vai ficar na frente, né? Ela vai indo para frente. Aí, dependendo da quantidade de coisa que você colocar, fica mais fácil você ter aquele esquema de camadas mesmo, né? Que independente do que você for colocando aqui na arte, naquele esquema de camada separada, a linha sempre vai estar na frente. Aqui no caso, como está tudo numa mesma camada, o que você for jogando, ele vai ficar na frente do anterior que você já fez, né? Então você sempre vai ter que ficar voltando alguns passos aqui no sentido de ordem, né? Então, que nem eu tenho essa imagem aqui, eu vou clicar com o botão direito. Deixa eu ver se por aqui fica mais fácil. Cadê? Não tá aqui não. Deixa eu ver se agora aparece. Deixa eu clicar com o botão direito de novo. Tá aqui. Mover para camada. Não tá aqui. Isso que era ordenar para baixo, alguma coisa assim, né? Então vou ter que ir lá mesmo ou ir com o teclado, né? Que seria isso aqui, ó. Recuar um, enviar para trás. Então você pode vir aqui no objeto, enviar para trás, ou só apertar no teu teclado a opção End aqui. Você aperta End, ele já faz isso automático. Ou você vem aqui e clica em enviar para trás. Ele vai pegar a imagem e vai jogar lá para baixo, né? Ele fica por baixo do retângulo aqui daí. E por que eu estou fazendo isso? Para aquele esquema do Power Clip, né? Que o delimitador, que seria esse retângulo ali, ele sempre tem que estar na frente para o Power Clip funcionar, né? Que esse retângulo ali é o que você vai delimitar, né? Eu chamo de delimitador. Ele que vai fazer a área final ali da tua arte, né? Então vou só ajustar aqui para o Hulk ficar aparecendo melhor. Tá saindo para fora. Aqui eu vou sacrificar só um pouco do corpo debaixo dele, então. Aí o rosto aparece, né? Então aqui eu tenho os dois já, né? Então você pode clicar aqui, segurar Shift e apertar ali novamente para selecionar os dois, né? Ou clicar e arrastar aqui, ele vai selecionar tudo que está dentro, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Selecionar os dois ali. Então, objeto, clipe, aplicar. Pronto. Ó, ele já fica só o desenho do Hulk. Ele até tira o contorno ali, né? Porque fica transparente esse o retângulo que a gente fez, ele fica transparente, né? Ele só corta a imagem daí, né? Então aqui até eu vou pintar, pintei de rosa, vou pintar só para vocês entenderem. Fica frisado daí, né? Então agora eu vou fazer até o seguinte. Vou escrever uma coisa qualquer aqui. Vou escrever aqui teste. Teste. Ele já está cadeadinho da proporção está ativado, então ele vai aumentar certinho. Então, eu coloquei teste ali. Vou colocar uma outra imagem Rapidex aqui só para mostrar. Que eu acho que é um erro comum que o pessoal comete aí no Power Clip também, daí da zebra. Opa, não copiou. Deixa eu deletar aqui. Fazer importar. Aqui novamente. Copiar imagem. Botão direito, copiar imagem no navegador. Aqui, editar, colar. Vamos ver se ele vai vir agora certo. Veio.
Então, se eu jogar a imagem aqui por cima e selecionar, ficou os dois ali, né? Vamos ver. Clipe, aplicar. Dá ruim, ó. Viu? Sumiu tudo. Então, fique frisado. Essa área aqui do quadrado que vai fazer o trabalho de clipe, ele sempre tem que estar na frente. Esse é o primeiro ponto, né? Vamos lá, objeto, enviar para o topo. Ele vai ficar lá na frente. Beleza. Eu vou só deixar ele... Deixa eu colocar um... Ah, já está com contornagem. Vou tirar só esse preenchimento da frente ali, para ele ficar mais fácil de ver. Fica mais fácil de visualizar onde que eu tenho que ajustar ali. Beleza. Vou colocar esse texto aqui, teste. Vou deixar objeto avançar 1. Vamos ver se ele... E esse aqui, que é o Power Clip, vou pintar ele de volta para ele estar na frente já. Ó, o que acontece? Eu tenho dois elementos ali embaixo e tenho mais o retângulo de clipe ali, do Power Clip, né? Ó, tá os três selecionados. Vou lá de novo. Objeto, clipe, aplicar. Ele deu certo. Conseguiu aplicar ali certinho. Só que ele não foi, ó. Ele não está agrupado. Então, se você quer deixar já toda a sua arte já dentro do clipe, e quando você quiser movimentar e tal, tá tudo de acordo, você tem que vir aqui nos dois aqui primeiro. Tem o teste ali, vou selecionar ele. Tá aqui. Vou selecionar agora o Hulk. Vou ir lá em objeto, agrupar. Ele vai ficar uma coisa só. Só para vocês entenderem aqui. Ó. Oh, deu ruim aqui. Deixa eu voltar. Eu acho que o texto ficou embaixo do Hulk. Texto e objeto agrupar. Aí, agora tá certo. Aqui agora, vou pintar ali só para vocês verem de novo. Vou vir aqui, objeto, site clip, aplicar. Agora, se eu for movimentar, ó, vai tudo junto. Ele colocou tudo dentro do clipe. Então, isso aqui é muito importante. Porque acontece, o que dá ruim às vezes, que dá problema quando você for fazer a arte, que às vezes esse texto aqui está por cima do retângulo, tem algum outro desenho que está por cima, é quando você vai juntar tudo, dá aquele branco de errado. Então o jeito mais fácil é você fazer toda a arte, fez a arte, o texto, agrupa tudo e depois faz o esquema de colocar a área do Power Clip na frente, junta tudo, tipo, seleciona tudo, né? Vai lá, seleciona todo o arquivo, e daí você vai lá em objeto, clipe, fazer clipe. Aí ele já resolve o pepino, né? Então aqui esse seria da caneca, né? Vou lá, arquivo, salvar como, para ter o editável, né? Aí eu coloco, já tem aqui os gabaritos, azulejo, caneca, vou lá em Hulk, caneca. Então já tenho dois gabaritos e tenho duas artes aqui que funcionou, que aplicou, né? Então vamos mais um.
Vai lá, arquivo novo. Capinha de celular, né? Dá um exemplo aqui só. Isso vai ser mais rápido, já que os outros já deram um reforço, né? Supor que você tem uma capinha de celular, só de exemplo mesmo, que ela é arredondada assim. Deixa eu alongar aqui. Ela é arredondada assim. E daí tem um círculo aqui no meio. Certo? Que seria da câmera daí. E que mais que dá para frisar? Ela é só esse desenho porque ela é aquela chapinha metálica que você faz na prensa plana. Então o que acontece? Você vai fazer o mesmo procedimento, por exemplo, na de azulejo, que você tem que tirar a medida da horizontal, né? Você vai tirar a medida aqui do lado e a altura, né? Vai ter que ir lá fazer da altura. Fez o... Tirou as medidas, você não precisa arredondar daí, né? Você faz uma arte quadrada lá da capinha, certo? Vai fazer uma arte quadrada, pegando toda a área ali do celular. Deixa eu só pegar aqui certinho. Só que o que acontece? Você tem que levar em consideração daí, vou colocar aqui do lado, esse recorte aqui. Né? Até colocar uma linha guia aqui. Então a sua arte, por exemplo, você tem que levar em consideração que se for colocar algum texto, essa parte aqui vai cortar, certo? Quando você for fazer a sublimação. Se for uma foto de uma pessoa, você não pode deixar a cabeça dela no meio, que senão ela vai cortar, vai ficar mula sem cabeça daí, né? Vai sumir o rosto da pessoa. Então o que acontece? Você tem que sempre levar em consideração esses vazados aqui, né? Uma outra coisa é que dá para fazer aquele esquema de deixar uma sobrinha. Faz um pouquinho maior, um retângulo maior lá, né? Igual eu expliquei naquele do azulejo. Faz uma área um pouquinho maior para você ter uma sobra na hora de fazer a capinha ali. E daí não tem erro, né? Você vai sair um pouquinho de impressão para cada lado. E daí não tem risco de ficar nenhuma borda branca aqui feia, sabe? Ele vai preencher toda a capinha. Esse aqui ficou mais fácil fica mais fácil de explicar para vocês porque já tem os outros dois exemplos e é basicamente a mesmo processo, né? E se for fazer um chaveiro, né? Mesma coisa, você vai ter que fazer lá se for aquelas almofadas, né? Você vai fazer um quadrado preenchendo toda a almofada. Aí tem aquela capinha, por exemplo, que ela é 3D. Aí esse o que acontece? Você vai ter que tirar a medida da frente, né? E as laterais, né? Que nem ela tem bordas para cada lado, né? Então vai ser um negócio mais ou menos assim, né? Você tem que levar em consideração.
Na verdade ela vai preencher até lá na frente, daí, né? Vai ser pra cá, daí mais pra lá. E por que que eu fiz assim, no caso da 3D, né? Que tem essas bordas que são as laterais. Porque você tem que imaginar ela como se ela tivesse sido planificada, né? Imagine que isso aqui fosse uma caixa de papelão, né? O celular. Que você faz os laterais, os lados, e daí quando está pronto essa arte aqui, você vai mandar, vai transformar no 3D, você vai fechando as bordas. Então no celular dá para imaginar assim, como se ela estivesse planificada aqui, e quando você fosse estampar, essas laterais, essas bordas, elas vão fechar na capinha. E fica mais fácil de imaginar a arte aqui dentro daí, né? E o que acontece? Você tendo essas bordas aqui, para você ter noção aonde que vai o desenho, você sabe aonde que dá para deixar planificado aqui a frente e as laterais, o que que vai nelas também, né? Só que você tem que imaginar o seguinte aqui também. Esses quadrados que você for fazer a arte, eu até talvez, é que eu não vou conseguir fazer nesse vídeo que eu não tenho não tenho nada aqui, né? E eu fui pesquisar alguns lugares que vendem, não tem medida, nada do desenho técnico delas, né? Aí fica difícil eu inventar aqui um desenho, às vezes, e isso aqui é só exemplo, tá, pessoal? Quando você for fazer, não é bom você fazer do produto, tira a medida do zero lá, não faz igual eu fiz aqui exatamente, porque às vezes a caneca que vocês têm aí é outro tamanho. Né? Eu só estou fazendo aqui rapidinho esse do celular, e já vai ficar bem longo o vídeo, porque o que acontece? Esses desenhos que eu estou fazendo aqui, na hora que você for imprimir, você tem que tirar todos eles, né? E o que acontece? Tem que ter um desenho com a área total aqui, né? Que essa área total que vai ser o teu power clip, né? Você vai jogar a arte inteira aqui dentro para imprimir, certo? Então seria essa área da arte. Deixa eu jogar pro fundo aqui. O que eu falei ali dessas bordas, ela é só para você ter uma noção de preenchimento ali, onde que você vai, né? Você consegue até, nem você vai tirar as medidas e vai fazer aqui, tipo, por exemplo, aqui é a frente, que vai daqui até aqui e tal, altura, largura, e essa aqui é as bordas, certo? Uma coisa que dá para você fazer, ou até em outros fotoprodutos, é trabalhar com as linhas guias dele. Que essas linhas aqui que eu clico aqui na régua e arrasto sem soltar, só solto quando eu achar aqui a posição correta. Essas linhas aqui, elas não saem na impressão, tá, pessoal? Até quando você vai exportar em PDF, elas não vão junto, né? Elas só ficam aqui no programa. Essas linhas aqui, elas te ajudam daí para você ter uma grade aqui, né? Então você pode, por exemplo, você fez o desenho ali das áreas. Aí você já tem o desenho você já tem esse desenho aqui que vai ser o Power Clip, que é a área total, né? Então você pode até vir aqui depois e excluir, só deixar as linhas guias aqui. Só fica a área total ali. E o círculo, né? O círculo dá para você deixar ali. Você só tira depois. Você já tem a arte pronta.
Tá aquele mesmo esquema, né? Você tem ali... Ou esqueci de fazer uma borda aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui já dá pra pegar de exemplo. Então, você já tem a área aqui da Power Clip. Aí esse círculo aqui você pode tirar depois. Que só fica uma coisa para excluir, não fica aquela montoeira de coisa. Tá ali, pá. Já tem o desenho, a arte pronta ali. Só ir lá em arquivos. Salvar cópia ou exportar, né? Aí não tem erro. Esse aqui seria mais para prensa 3D, né? Que são aqueles produtos que tem laterais e tal. Então é basicamente o mesmo princípio. Você vai fazer ele quebrado assim, né? Tipo planificado. E daí depois vai preencher uma arte pegando a área inteira. Basicamente isso. Esses 3D é um pouquinho mais chato de fazer, né? Dá até para fazer um vídeo só sobre eles, né? Mas daí eu tenho que pegar algum, algum exemplo aqui para poder montar. Então é isso. Qualquer dúvida deixe nos comentários aí sobre algum fotoproduto. Mas eu acredito que para quem vai montar do zero ao gabarito já ajudou bastante coisa. Poderia até colocar aqui só mais um, né? Um exemplo que eu esqueci aqui, que é do chinelo, né? Chinelo também é um negócio difícil de fazer. Deixa eu escolher até aqui. Do chinelo, cara. Do chinelo dá pra você pensar parecido ali com o da chapinha ali do celular, né? Ele vai ter o desenho. Só que uma coisa que eu poderia falar aqui só para fechar do chinelo é que tem lugares que vendem o molde dele, vende o chinelo, mas o molde sempre está diferente, né? Fica difícil de fazer um gabarito para todos, né? Fora que tem a questão do número. Eu tenho um vídeo ali que eu fiz sobre chinelo que tem algumas coisas prontas, né? Mas o do chinelo acho que o mais fácil era você fazer um retângulo assim também, pegando toda a área, mas já ter ali o desenho feito ali, né? Eu acho que até vou fazer um vídeo sobre o chinelo que vai facilitar, mas o que eu poderia dar de dica aqui, né, só para fechar, no caso do chinelo, é você fazer o seguinte: se você tem uma scanner, né, aquelas scanner que vem junto com a impressora, né, multifuncional, você pode fazer pegar o chinelo, né, fazer o decalque, né, que é desenhar em volta numa folha, faz o decalque, escaneia e daí joga aqui no programa, que você já tem daí o desenho exato do molde do chinelo, né? Não tem erro daí. Porque o molde dele, dependendo da fabricante, ele sempre distorce um pouco, sabe? O desenho do chinelo, aí você vai ter problema de algum detalhezinho ali. Mas se você tem uma scanner dessa aí, fica bem mais fácil de fazer. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Qualquer coisa ali, o que você quiser falar, deixa no comentário. E aguardem mais vídeos aí. Um abraço.